Estamos gravando esta que é a segunda aula da nossa matéria de ética cristã e ministerial. Repito, esta é a segunda aula da nossa matéria de ética cristã e ministerial. Esta é a turma do curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2022, quinta-feira, 13 de outubro de 2022, segunda aula do curso básico em teologia, matéria ética cristã e ministerial. Agradecemos o esforço que cada um de vocês colocaram para estar aqui, irmã Isabelle, Wince, os demais ainda estamos aguardando, né, que apareçam, tá? Mas graças a Deus por vocês, e tendo três, né, começamos a aula, não temos como postergar ou estender mais a espera por respeito aos que chegaram. Eu sei onde eu parei, mas eu quero saber se vocês se lembram aonde exatamente eu parei a página e em que parte da página que eu parei na aula passada. Vamos ver se vocês estão ligados, estão conectadinhos, né? Em que página e exatamente em que ponto da página eu parei na aula passada. Vamos lá. Na página 4, pastor. Certeza? Sim, nós falamos sobre o ministério, o serviço que o Paulo pregava, falamos sobre os sacerdotes, levitas, porteiros, os gibeonitas, os como é que é o nome aqui? Netineus. Nós paramos ali no versículo, nós lemos Números 31. Então não chegamos na página 5, Ministério no Novo Testamento, correto? Então vamos começar então hoje. O Ministério no Novo Testamento, página 5. Conferimos? Ministério no Novo Testamento, página 5. Por sua vez, o ministério no Novo Testamento tem características muito bem marcantes e definidas. Se compararmos com o Antigo Testamento, então não temos como fazer comparações com o que aconteceu no Antigo Testamento e com o que passou a acontecer no Novo Testamento, pelo fato que a visão do Novo Testamento está ligada à graça, correto? E a visão do Antigo Testamento está ligado à lei. Então vamos lá. Então não temos como fazer comparações, havendo obreiros que claramente pertençam ao ministério geral e outros que pertençam ao ministério local, né? Então essa seria a maior diferença entre o ministério do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo Testamento era algo muito mais geral. Já do Novo Testamento, a gente vê a definição de geral e local. É o que nós vamos entrar agora. Irmã Kelly, me ouve, irmã Kelly? Alô, irmã Kelly, me ouve? Irmã Lely Kelly, alô? Perfeito, então a senhora está muda. Ok, na medida do possível, eu entendo essa luta, procure, na medida do possível, ficar visível, né? Eu sei que às vezes não é possível, a senhora deve estar dando aula, correndo bastante, está com dificuldade de entrar, ok, veja o que pode fazer. Não consegue ligar o vídeo, veja o que pode fazer na medida do possível, ou seja, a senhora me ouve, talvez está nos vendo, mas não está conseguindo. Ok, fique dentro daquilo que a irmã puder. Eu entendo que às vezes não é possível. É a questão talvez do computador ou do telefone celular que a senhora está usando. Mas vamos lá. O ministério do Novo Testamento, ele é dividido em 4 partes, tá? Ministros do Evangelho, presbíteros, diáconos e auxiliares. Aí temos os ministros do Evangelho separados ou ordenados. Tá? Uma coisa é ministro separado, tem esse detalhe também.
tá? E outra coisa é ordenado. Há uma diferença? Sim. Tá ali, irmã Kelly, a senhora voltou a Consegui. Ai, é, Jesus. é Eu tinha Vitória. desligado um negócio aqui e não sabia mexer. Desculpa, pastor. Isso é Tô tecnologia, aqui mexendo. não se preocupa não, irmã. Eu tenho 3 computadores e às vezes eu tomo uma surra de Isso chorar. é um Alexa. Parece um tablet de todo tamanho. E aí, eu conheço o Dado Alexa, visível do eu tenho... Wikipedia.org. Os tablets modernos se parecem Stop. muito com Alexa, smartphones. para. E tá falando, quando desembesta a falar, eu te conto. Eu entrei na casa de um irmão umas 2 semanas, né? Ele é Eu apertei hispano. um botão aqui e não sabia. Falei, meu Deus. Não, foi até, não quero ser engraçado, mas acaba sendo engraçado. Eu entrei na casa de um irmão, ele é mexicano, e o mexicano usa muito a expressão arriba. E me deu na cabeça, né? De arriba. Quando eu falei arriba, apagaram-se todas as luzes. Eu não entendi nada. O que é isso? Falei, Jesus está voltando e não me avisaram. Aí o pastor, não podia falar arriba, porque arriba é o código que ele criou no Alexa para apagar as luzes da casa. Eu falei, rapaz, na minha casa não tem desse negócio, não, né? Então agora eu tenho que ter muito cuidado. Quando eu for na casa dele, eu não posso falar riba. Se eu falar riba, apaga todas as luzes da casa. Aí depois ele disse alegria, alegria, então começou a funcionar o liquidificador. Olha que loucura, né? Esse Alexa. Eu tentei comprar esse negócio, mas eu falei, não vou fazer isso não, porque depois minha casa vai ficar enfeitiçada. Deixa quieto, né? Mas é muita tecnologia para o meu gosto, né? Eu fico mais simples, né? E o mais simples às vezes me dá dor de cabeça. Santo Fábio, Bispo Fábio, Paz do Senhor a todos. pode ser o bispo. Vai se não, varão. Vamos começar. Vamos lá. Né? O único aqui que tem aparência de bispo, né? Porque tem o chapeuzinho de bispo é o Ince, né? Mas ele é bispo por necessidade. Não vou entrar em detalhes, né? É por necessidade, mas é só por alguns meses. Depois ele vai tirar esse chapeuzinho, vocês vão ver a transformação. O homem vai virar querubim. Depois de tirar esse chapeuzinho aí, só Jesus e a irmã Vanessa que vão dar glória toda hora. Eita, tá bonito no mundo. Então, vamos lá. Ministros do Evangelho separados. Qual a diferença entre um ministro separado e um ministro ordenado? Eu acredito que vocês já devem ter detectado. É muito comum aqui nos Estados Unidos e já está comum no Brasil já há um tempo. Pastores que são separados para atender unicamente a necessidade local da igreja. Não são pastores ligados a convenções nacionais e a nem concílios nacionais. Então, estes são considerados ministros separados. Não é errado, mas ele não tem reconhecimento. Geralmente, esses pastores, a menos que se faça um trabalho, né, específico, aí o seu ministério ele é reconhecido a nível nacional ou regional, mas quase que 70% desses pastores separados são separados para atender às necessidades da igreja local. Já os pastores ordenados são separados em um concílio nacional, ou seja, a igreja pertence a um concílio ou a uma convenção nacional de igrejas, que é muito comum no Brasil e também aqui, né? Como a Assembleia de Deus Americana tem um concílio nacional, chamado General Council of Assemblies of God, a Igreja Batista tem um concílio nacional, a presbiteriana, e assim por diante. Então, a partir do momento que a igreja tem uma filiação a um concílio nacional, né, a um grupo de convenção de igrejas a nível nacional, então, os pastores são ordenados e não separados. É uma particularidade que eu acredito que a maioria de vocês não sabia. Bem interessante. Tanto que nos certificados, né, dos ministros está bem claro, né, ministro separado e ministro ordenado. Outra coisa também que os ministros ordenados são aqueles que têm uma graduação acadêmica de bacharel em teologia para cima. Entendeu? Pelo menos aqui nos Estados Unidos é assim, no Brasil não é assim. Então, se um pastor ou um evangelista, tá,
ele tem comprovadamente um diploma, um curso de bacharel em teologia para cima, se ele pertence a um concílio de igrejas americanas, ele é considerado ordained minister. Mas isso é uma questão de cultura, tá? Nas igrejas brasileiras, em geral, não funciona dessa maneira, é um pouquinho diferente, né? Vai dar necessidade também, mas não é nada errado, é apenas uma característica, e até mesmo o ministro ordenado, ele tem um pouquinho de facilidade de entrar em edifícios do governo federal, tem melhor acesso a prisões, tem melhor acesso a nursing homes, etc. Né? Não estou dizendo que o separado não tenha, tem, mas é um pouquinho mais burocrático, é um pouquinho mais burocrático. Boa noite, irmã Jaqueline Paz. Boa noite. Perfeito, vamos lá. A palavra pastores, ela aparece em Efésios 4:11 com a palavra grega poimen, e a palavra evangelistas aparece em Atos 21:8, Efésios 4:11 e 2 de Timóteo 4:5, né? A palavra grega é evangelistes. Estes, ou seja, os ministros do evangelho, pastores ou evangelistas, são separados em concílios, convenções ou conferências nacionais, ou mesmo estaduais, provinciais, distritais ou departamentais, dependendo, como em alguns países, segundo a característica própria de sua igreja ou denominação. Aí nós temos a qualificação presbítero, que é muito conhecida dentro da igreja presbiteriana e dentro das Assembleias de Deus. Né? A palavra grega é presbiteroi. Lá aparece em Atos 14:23, 1 de Timóteo 5:17, Tito 1:5, 1 de Pedro 5:1. Aparece também uma outra palavra, ela é única vez aparece em 1 de Pedro 5:1, que é subpresbíteros, que seria o superintendente dos presbíteros, e isso relativo à pessoa do apóstolo Pedro. Os presbíteros, em algumas igrejas, são separados para o presbitério local, sendo eles considerados oficiais da igreja, também considerados como anciãos, supervisores ou bispos. Lembre-se que nós estamos falando de hierarquias, de títulos. Não estamos chamando de chamado ministerial ou de dom ministerial, tá? Então, essas especificações do ministério do Novo Testamento que aqui estamos falando se tratam de títulos, se tratam de hierarquias, certo? Na igreja presbiteriana, só para vocês terem uma ideia, creio que alguns de vocês devem saber ou não, o presbítero ele fala mais alto que o pastor. Como é que é? Por isso o nome, Igreja Presbiteriana. Então é um corpo de presbíteros que eles têm mais poder de governo na igreja do que o pastor. O pastor ele só tem a função espiritual. Olha que interessante. E os presbíteros têm a função administrativa. Então, os presbíteros podem tirar e colocar pastores. Ou isso na igreja presbiteriana. Na Assembleia de Deus é diferente. O pastor é que tem mais poder de governo e os presbíteros seriam os auxiliares. Alguém me questionou sobre apóstolo. Não quero, obviamente, ser polêmico, mas é interessante a gente abrir um parêntese para esclarecermos, né, uma vez que estamos estudando o ministério no Novo Testamento, né, e a título de hierarquia. Há uma situação nos dias de hoje se confunde muito. Ofício e função. Se você quiser anotar, anote. O ofício está ligado ao título, à hierarquia, e a função está ligado ao chamado ou dom ministerial. Repito uma vez mais. O ofício está ligado ao título ou à hierarquia. Por outro lado, a função está ligada ao chamado ou ao dom ministerial. Alguém me perguntou, existe hoje o ofício, a hierarquia,
o título de apóstolo? Resposta: não. Existe o dom ministerial de apóstolo. E a prova está lá em Efésios 4:11, como também confunde com o chamado ao dom ministerial de profeta, pastor, evangelista e mestres. Isso tem que ser... Não teremos tempo para entrar nessa profundidade, mas é importante deixar isso claro. Os apóstolos de hoje, entenda-me bem, por favor, tá? Para de repente eu possa ser mal interpretado. Os apóstolos de hoje, geralmente, vocês podem até pesquisar isso, eles ostentam o título, a hierarquia, mas não o dom, o chamado ministerial. Então, o título, a hierarquia apóstolo não é válido para os dias de hoje. Então, quem foi o último apóstolo na hierarquia, no título, de acordo com a Bíblia? O apóstolo João, o que escreveu o livro do Apocalipse, o Evangelho de João e as 3 cartas ou epístolas que levam o seu nome. Biblicamente, quais seriam as 3 características de um apóstolo bíblico, ou seja, para sustentar o título, a hierarquia apostólica ou de apóstolo? Primeiro, que tenha sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje, alguém pode me dizer um apóstolo que foi direto, chamadinho, João, estou te chamando, Kleber, estou te chamando, como Jesus chamou aos 12. Temos hoje algum apóstolo dessa natureza? Não existe. Eu, pelo menos, não tenho ideia, não tenho informação. A menos que alguém tenha uma visão da encarnação de Jesus na Terra em corpo físico chamando alguém. Aí eu já digo heresia. Eu não tenho informação de Jesus ter chamado nos dias de hoje ninguém diretamente para ser apóstolo, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, João foi o último chamado pelo Senhor Jesus, né? E até podemos dizer que Paulo foi também um dos últimos, porque ele usa em uma de suas cartas uma expressão bem interessante, né? Eu fui chamado por Cristo como um abortivo, ou seja, como saindo como o último dos últimos. Outra característica para um apóstolo bíblico é que tenha a sua vida marcada por sinais, prodígios e maravilhas. Aí eu pergunto, os apóstolos de hoje geralmente têm os seus ministérios marcados por sinais, prodígios e maravilhas? Você tem a resposta, eu também tenho. Hoje é quase, não vou dizer impossível, mas a gente não ouve, não tem conhecimento de um apóstolo que está sendo conhecido pelo seu trabalho de sinais, prodígios e maravilhas. Não tem, pelo menos eu. Se você tiver conhecimento, me manda em off para eu conhecer esse apóstolo. Seria interessante, né? E a terceira característica de um apóstolo bíblico é que ele tenha sido chamado para abrir obras pioneiras, trabalhos pioneiros. Hoje, os apóstolos que eu, pelo menos, conheço, nunca saíram para abrir trabalhos pioneiros, ou seja, onde não tinha ou não teve nenhum tipo de igreja. Aí alguém me perguntou, mas o senhor combate os apóstolos? Não. Tenho respeito, com certeza, como qualquer um, isso é uma questão até ética, respeito, né? Mas se me tocam num assunto, aí eu terei que ser bíblico. Cria-se um pouco de constrangimento, né? 2 apóstolos já me perguntaram, ei, pastor, nossa convenção tem aí um espacinho para o senhor, eu me fiz de João sem braço. Como assim, um espacinho para mim? Não, eu já lhe conheço há quanto tempo? 18 anos, aí, ó. 18 anos, quanto tempo o senhor é pastor? Já mais de 30 anos. Não, pastor, 30 anos de pastor, o senhor já tá caducando. Como assim caducando? Ficando velho? Não é caducar nesse sentido, o senhor já está gasto. Então, por que não uma boa promoção? Aí eu continuei fazendo de João sem braço. Como assim, promoção? Não, pastor,
só tem tudo para ser um dos apóstolos principais da nossa convenção. Eu falei, para. Eu não fui chamado por Jesus diretamente, não estou fazendo sinais, prodígios e milagres, e não abri obras. Não ando abrindo obras, igrejas no meio do mato, em lugares onde nunca se trouxe o evangelho. Não, esse é o conceito bíblico. Aí se ofendeu. Mas só que está querendo dizer, então, que eu sou um apóstolo fajuta? Não, não estou me referindo a isso. Estou dizendo que o irmão não é um apóstolo bíblico. E ele se ofendeu mais ainda. Perguntou, eu estou respondendo. Se não tocou no assunto, eu fico quietinho, gente. Acredite, tenho ética. Eu fico quietinho. Não tocou no assunto, ó. Boca de siri, eu coloco 2 zíperes dourados ainda, e ó. E só Aí, fica pastor, aí você fez igual quando o Pilatos perguntou para Jesus, né? Se ele era o rei dos judeus. Aí Jesus falou, você o disse. Aí você tá falando a mesma coisa. Irmão, o negócio é complicado. O negócio é super... Se não me pergunta, eu fico quieto, não combato, não tenho razão para isso, né? Porque nós temos que ter maturidade. A gente entende que é um conceito que foi ensinado de forma distorcida. Mudar isso do dia para a noite, nem eu, nem vocês, nenhum de nós temos essa capacidade, é você ganhar inimigos, né? E geralmente, né, quem ensina a Bíblia ganha muito inimigo. Você não tem ideia. Quem luta para ensinar a palavra de Deus como é, você ganha uma quantidade doida de inimigos. Mas eu luto para ser o mais discreto possível. Quando me perguntam, aí muda o assunto. Você quer saber a minha opinião ou o que a Bíblia ensina? Então vamos pela Bíblia, porque a Bíblia é a palavra principal e a palavra definitiva e final. Aí alguém me pergunta, e bispo é bíblico? Aí bispo é. Apóstolo é, mas bispo não é? Vamos lá em 1 de Timóteo, capítulo 3. Já até anima, né? Uau. Quem sabe aí o Fábio, já estou profetizando, né? O Fábio vai ser o bispo. Pastor Hugo, o senhor tem aí um bispo grande, cheio nas suas mãos. Levanta esse homem, é bispo. Meu Deus. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Opa! Não tinha lido esse negócio aqui, não. Olha o verso 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então é bíblico. Yeah. Bispo é bíblico, mas é o mesmo que os presbíteros ou anciãos. Então, biblicamente, a base bispo ela é muito forte, episcopos, né, a palavra grega. O termo presbítero vem sendo desenvolvido com o tempo, de acordo com a cultura da igreja local, mas a denominação, o título, a hierarquia bíblica original é bispo. Nada que ver com os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana, que ganharam uma outra conotação, um outro valor, compreendem? Os bispos da Igreja Católica, eles têm muito poder nas mãos, eles são ditadores, têm uma característica nada parecida com os bispos, como a palavra de Deus nos ensina. Então, dependendo da denominação, você não vai encontrar presbítero, vai encontrar bispos. Tem denominações que você não encontra nem presbítero nem bispo, vai encontrar anciãos. Uma parte da congregação cristã do Brasil. Já conhece essa igreja? Já ouviu falar? Congregação Cristã do Brasil, não são todos, mas em alguns estados como Goiás, Amazonas, Roraima, se não me engano, Maranhão e Rio Grande do Norte, lá você não vê nem bispo e nem presbítero, vê ancião. Olha que interessante. Ancião, né? O bispo T.D. Jakes, ele é um dos mais proeminentes, né? O que mais se destacam aqui nos Estados Unidos. E bispa? Aí não. Bispa complicou. Trazendo para o feminino, complica. Aí já me perguntaram, e pastora? Respeito. Sinceramente, respeito. Porque tem mulheres de Deus que entre nós coloca qualquer homem no chinelo. Realmente, coloca no bolso.
Agora, é estranho, dentro do contexto bíblico, uma pastora, entenda o que eu vou colocar, eu não falo isso por machismo ou por discriminação, mas é estranho, porque não vemos nenhum modelo na Bíblia que nos anime a segui-lo. Por exemplo, uma pastora na frente de uma igreja como a presidente da igreja. E tendo obreiros, homens, como seus subalternos. Aí é estranho. Estranho de... Eu conheço 2 ministérios aqui nos Estados Unidos, cujas cabeças, os presidentes são mulheres, né? São 2 pastoras. Os esposos são diáconos. Olha que coisa bem curiosa. E um corpo de presbíteros. É uma cultura. Me perguntaram esses dias, né? Estão querendo me levar lá para pregar e eu estou me resistindo. Não quero porque vai dar um pouquinho de dificuldade, porque se chegam e me fazem a pergunta, mas já me perguntaram, né? O que você acha de uma pastora como presidente do ministério? Eu saio fora, entendeu? Para não criar atritos desnecessários. Ou estão me entendendo, gente? Então, estão entendendo. É uma questão até de ética. Se eu percebo que o negócio não tem uma base, uma balização, um fundo bíblico e até um pouco polêmico, eu procuro manter um bom relacionamento com todos, compreende? Mas eu procuro evitar a convivência, que volta e meia é fatal, gente. Vai lá, o caboclo vai me perguntar, e eu não posso ficar calado. E se eu falo a verdade, eu vou ter problema. Então, para evitar o constrangimento, o atrito, eu mantenho uma certa distância, ou seja, a gente não tem como mudar uma cultura denominacional, é uma coisa bastante complicada. Outra coisa que é bem estranha é igrejas ou ministérios cujos pastores têm aquela mentalidade, né? Eu sou pastor, minha esposa tem que ser pastora. Aonde está escrito isso na Bíblia? É estranho também, mas repito, não combato as pastoras, desde que elas tenham claro, um chamado. Porque entre nós tem pastores que não tem chamado absolutamente nenhum. Isso é uma parte um pouco controversial, porque a Bíblia, interessante, ela não se pronuncia nem a favor e nem contra. Quando a Bíblia não se pronuncia nem a favor nem contra, a gente tem que ter um cuidado com respeito a um posicionamento muito pessoal sobre esse assunto. Irmã Jaqueline. É só uma dúvida. Eu entendo que, pelo que eu estou aprendendo, assim, na palavra de Deus, que as mulheres, elas estão, tipo assim, elas têm que estar abaixo da autoridade do homem. Começa dentro do lar, né? Correto. Dentro do que o marido é o cabeça e depois a mulher. Mas, como você disse, algumas mulheres às vezes têm um chamado, têm Deus e tudo, tem um ministério, vamos dizer. Mas e quando essa mulher, vamos supor, ela tem um esposo e ele não é, tipo assim, ele não é vamos dizer, o cabeça de acordo com a Bíblia, ele não está exercendo a função dele de sacerdote. Então, a mulher não seria certo ela também exercer, ela tem que esperar ele se posicionar primeiro? Há casos e casos. Essa questão que a irmã me aborda é uma das mais delicadas, uma das mais difíceis de serem contornadas, tanto a nível família, compreende? Como a nível igreja. Eu conheço dezenas de casos, e confesso à senhora, é difícil lidar com esses casos. Os pastores que são pastores destes membros nessa situação, eles têm muita dificuldade para lidar com este caso. Aí traz à minha memória um exemplo da Bíblia. Que exemplo da Bíblia? Débora e Baraque. Queria que vocês se lembrem, está lá no livro de Juízes. Alguém já leu sobre Débora e Baraque? Segundo a Escritura, Deus deu a quem? A autoridade para liderar o exército de Israel para vencer os seus inimigos. Segundo a Bíblia, Deus deu para quem? Para Baraque. Bem claro, sem dúvida nenhuma. Mas chega num ponto que Baraque, né, como dizem os gaúchos, se coloca como um tipo calça frouxa, se acovarda. Essa é a verdade, ele é um tremendo calça frouxa.
E chegando diante de Débora, Débora, se tu não fores à minha frente, está lá, vou para o texto daqui a pouco, eu não vou. Aquilo ali chocou a Débora. Ok, eu vou. Se é o que você está deixando claro, você não quer liderar os exércitos, eu vou. Mas por esta causa, por esta tua atitude, o Senhor vai dar o inimigo de Israel nas mãos de uma mulher, que não seria exatamente nas mãos de Débora, na mão de Cícera, uma mulher que enterrou um cravo na cabeça do inimigo. Vamos lá ler o livro de Juízes. Que interessante isso. Não sei se alguém de vocês se lembra dessa narrativa. Livro de Juízes. Vamos lá. Vamos ao livro de Juízes. Capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4. É um negócio bem curioso. Eu peço atenção na leitura dos textos. Juízes, capítulo 4. Vamos começar do primeiro versículo, só para dar uma visão bem mais ampla, para você compreender o contexto e o pano de fundo da história. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. Lembra-se que Eude era um juiz de Israel. E os vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Hassaret Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Vamos entender aqui o cenário. Eude morre. No que morre Eude, Jabim, o rei de Canaã, se levanta com uma fúria monstruosa e oprime Israel por 20 anos. Olha que loucura isso aqui. Esse homem era tão poderoso que ele tinha o quê? 900 carros de ferro. Só para você ter uma ideia. Um rei que tivesse, na época, mais de 500 carros de ferro seria um Putin da vida multiplicado por 10. Só para você ter uma ideia. Né? Putin está fazendo um arraso lá na Ucrânia. Então, este Jabim era um Putin multiplicado por 10, porque ele tinha 900 carros de ferro. Tinha um arsenal bruto para a época, porque um rei, por mais poderoso que fosse na época, nós estamos falando aqui de aproximadamente 1200 a.C., ele não possuía mais de 150 a 200 carros de ferro. E esse homem aqui, Jabim, tinha 900. Era uma coisa doida. Aí entra o verso 4. E Débora, mulher profetiza, ou uma das poucas, né? A Bíblia fala de Débora e Hulda. Se você não sabe, a Bíblia só fala de duas mulheres profetisas. Quer anotar? Débora e Hulda, que tem uma outra história também bem interessante, mas nós não vamos falar de Hulda. Então, Débora profetiza e Hulda a profetiza. Então, vamos focar aqui na questão de Débora. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha um fato totalmente anormal. Na visão patriarcal masculina da nação de Israel, jamais se conceberia a ideia de uma mulher estar à frente da nação julgando. E esse julgar quer dizer governar espiritualmente. Isso caberia aos profetas ou aos juízes. Mas a Bíblia, curiosissimamente, entendam isso aqui, não entra nos detalhes. Por que Deus permite uma mulher? E não que Deus seja sexista, machista ou feminista. Houve uma situação, houve uma questão, houve uma razão que Deus, na sua soberania, decidiu colocar, ao contrário da cultura da época, uma mulher na frente do governo.
Imagina a cabeça dos homens. Como é que é? Mas a Bíblia, mas repito uma vez, não dá detalhes. O que levou Deus a colocar uma mulher à frente do governo dos juízes? Fato totalmente anormal. Aí entendemos que a soberania de Deus, ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, aonde quer, e não dá satisfação a ninguém. E uma das provas da soberania de Deus é que a Bíblia mantém silêncio. Por quê? Uma mulher como juíza de Israel? Não sabemos. Muitas especulações, muitas pesquisas, muitas deduções, mas não chegamos a nenhuma delas em entender por que uma mulher. Mas isso não é tão importante. O mais importante é o que aconteceu aqui na frente. Olha só. Versículo 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, e nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela juízo. Então, era uma mulher muito importante, por ser juíza, sábia, cheia do Espírito Santo, porque toda a nação ia até ela para buscar o quê? Orientação, guia. Era uma pastora, no sentido não do título, mas do sentido do chamado ministerial, porque ela estava guiando, porque a palavra pastor é aquele que guia, que alimenta. Ok, é outra coisa que hoje é mal interpretado. Ali foi uma situação altamente excepcional que nunca mais se voltou a ocorrer ou a se repetir na história de Israel. Agora, comece a observar o que começa a acontecer a partir do versículo 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, e de Quedes de Naftali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Olha a pergunta que foi feita. Olha o que Débora... e enviou quem? Débora. E chamou a quem? Baraque. Está me acompanhando a leitura? Quem está me acompanhando? Chamou. É Débora que está enviando, é Débora quem chamou a Baraque. Então, ela, como juíza, tomou a iniciativa de dar essa ordem, chamou a Baraque, tá? E enviou, tá? De Quedes Naftali. E aí, o que ela disse a Baraque? Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai a gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zabulon? Então, Deus já estava usando Débora para dar uma ordem para quem? Para o seu general, Baraque. Olha o que o cabra responde. Versículo 7. E atrai-lhe a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e eu darei na tua mão. O que você entende desse texto? Deus está usando a Débora para dizer com todas as letras: Baraque, o Senhor vai dar nas tuas mãos a vitória. Toma vergonha na tua cara. Avança. Tá bom? Ele vai entregar assim, de mão beijada. Gente, olha a doideira que Baraque diz em seguida. Presta atenção. Versículo 8. Então lhe disse Baraque, dá vontade de dar uma surra nesse cara, sinceramente, mas tudo bem, a gente não vai poder fazer isso, né? Vou conhecê-lo lá no céu, mas eu não vou poder dar uma coça nele, mas vontade dá à vontade, olha só. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. O que esse cara fez? Duvidou da ordem que Deus estava dando a Débora para ele, o general, avançar e arrebentar com tudo. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Quantos estão entendendo? Baraque simplesmente cuspiu na ordem dada da parte de Deus a Débora. Agora, olha os versículos seguintes. E disse ela: certamente irei contigo. Débora respondendo: porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher, rapaz, Deus deu o troco rápido, né? Não demorou muito, não. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Está claro, irmãos, Deus queria honrar quem? A Baraque. Queria glorificar o nome dele através da obediência
de Baraque. Mas o calça frouxa, não. Se a tia Débora não for na minha frente, eu não vou. Olha o problema aí. E então Baraque convocou Zabulon, Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Mas, pastor, ele foi lá, subiu com o exército. O problema não é ele ter feito, o problema é a obediência, a postura ética de Baraque que levou tudo a perder. O versículo 11. E Eber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto de Quedes, e anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Parece que estava dando certo, mas não estava, não. Versículo 13. E Cícera convocou todos os carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Hassorete Ragoim até o ribeiro de Quisson. Versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Mas peraí, pastor, estou entendendo. Teve a vitória. Baraque estava lá. Mas continua lendo comigo. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque, e Cícera desceu do carro e fugiu a pé. A vitória teve. Mas e o general do inimigo? Como é que ficou? Olha o versículo seguinte. E Baraque o seguiu após os carros, após o exército, até Hassorete Ragoim, e todo o exército de Síria caiu ao fio da espada até não ficar um só. Agora me confundi. Mas o exército de Cícera não ficou todo arrebentado? Ficou. Peraí, gente. Tem um ditado, né? Lá é um ditado bem antigo e funciona no mundo do Oriente Médio. A vitória ela é completa e total quando se quebra o cabeça do exército inimigo. O exército foi quebrado, mas o cabeça ainda não tinha sido quebrado. Olha o que vem adiante. Versículo 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de quem? De quem? Jael, mulher de Eber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Eber, queneu. Parecia que estava tudo bonito. Olha o 18. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retire-te, meu senhor, retira para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda. Olha a astúcia dessa mulher. Foi usada pelo diabo? Não, foi usada por Deus para pronunciar juízo pela desobediência de Baraque. Versículo 19. E ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, é de ser alguém aqui? Responde tu: não. Verso 20. Aí 21, arrebenta com tudo. Então Jael, olha, Cícera tão bobinho, pensava que estava protegido, não é verdade? Estava desfrutando da ajuda do seu aliado. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E foi o quê? Gritando: cheguei aqui para te acabar, para te arrebentar. Não, chegou de mansinho. Ou seja, Deus permitiu a Satanás ter legalidade nessa história. E lhe cravou a estaca na fronte, pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto e a estaca da fronte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Em outras palavras, Israel venceu? Venceu.
O inimigo foi destruído? Foi destruído. Mas não da maneira como Deus queria. Como é que Deus queria? Dar a vitória através de quem? Das mãos de Baraque. Mas a vitória não veio completamente nas mãos de Baraque. Olha que Baraque colocou, vamos dizer assim, Deus numa sinuca de bico, como querendo dizer, Deus não vai fazer a coisa, mas Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que arrependa. Então Deus deixou bem claro, ó, eu estou pelejando pelo meu povo, mas eu não vou honrar a quem está me desonrando. Então quem Deus honrou? Honrou a Débora e honrou a Jael. Alguém está me entendendo, gente? Porque eu tive que dar essa explicação longa para responder a pergunta da nossa irmã Jaqueline. A mesma coisa acontece hoje com homens que não tomam posicionamento de sacerdotes nas suas casas. O que Deus quer é que o homem, eu, você, homem, sejamos os sacerdotes para Deus honrar nossa casa através do sacerdócio do homem. Mas Deus não vai deixar de ser glorificado e nem vai deixar com que o nome e a palavra dele seja comprometida pela falta de responsabilidade ou de posicionamento, né, de alguns homens. Aí Deus, na permissão, entendam isso, essa é a vontade permissiva, não é a vontade soberana. E a vontade permissiva, em alguns casos, traz muita dor de cabeça. Irmã Isabelle. Abre o seu áudio, está fechadinho. Pastor, sim. Então, só para concluir, o cargo de pastora, biblicamente, não existe, certo? Não existe, pelo menos ninguém até hoje me provou, mas eu bato na tecla, uma vez mais, respeito, não combato, porque seria um posicionamento radical, imaturo, e antiético. Então, eu deixo bem claro, não combato, respeito, mas dentro das escrituras não existe. Se alguém me provar, amém, não tem nenhum problema. Levanto as mãos, faço até um live, irmãos. 50 anos eu estou ensinando sobre isso, eu errei. Eu não tenho problema, gente. É que tem muitas igrejas que não têm a mulher como pastora, né? Nem como nenhum líder. Então... Exato. Aí você vai me perguntar, e missionária e diaconisa? Um pouco melhor aceitável. Eu tive 2 enormes problemas com 2 igrejas aqui na América que queriam forçar a barra de levantar minha esposa pastora. Você não tem ideia da tribulação que nós tivemos que sair dessas igrejas. Não de jeito forma. Minha esposa ficou braba, pensa na mulher que ficou bafera. Não, mas a senhora é esposa de pastor, tem que ser levada a pastora, mas me prova na Bíblia. Então, você tem que obedecer, eu sou o seu pastor presente. Ok, vamos fazer o seguinte. Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz no meio das igrejas. Se não está tendo paz entre nós, então vamos fazer o seguinte, vamos sair fora. Nós já tínhamos conversado antecipadamente, eu e minha esposa, e aí já fomos com um pensamento fechado. Não, pastor, para a gente não ter contenda e não queremos trazer perturbação. É uma cultura da igreja local, respeitamos, mas em se tratando de o senhor querer forçar minha esposa a ser pastora, desculpa. Então, saímos com o coração quebrado, partido. Mantemos ainda um relacionamento, embora à distância, porque ele e a esposa ficaram profundamente ressentidos, né? A esposa dele joga muito na minha cara. O senhor perdeu uma oportunidade de ter a sua esposa como pastora do seu lado. Eu falei, minha irmã, a senhora não conhece minha esposa, não. Ela é muito bíblica. Ela não é melhor do que eu em nada. Ela é ensinadora, pela bondade e misericórdia de Deus, ensina a palavra para mulheres. E olha, a senhora tocou numa tecla delicada, né? Tenta convencer minha esposa do contrário. É quase impossível, tá? Estão entendendo, gente? Biblicamente não há apoio, mas nós temos que respeitar. É uma cultura denominacional, é uma cultura que algumas igrejas decidiram levar. Em alguns casos, nós vemos realmente Deus usando muito mulheres pastoras, mas que não dá a elas apoio bíblico e, mais ainda, para estarem à frente
como presidentes de igreja. Aí fica um negócio bem... Aí tem um lado ético da história, estão entendendo? O lado ético. E esse lado ético tem que ser muito bem cuidado para não gerar polêmicas desnecessárias. Vamos lá, vamos avançar. Tá bem compreendida essa parte? Maravilha. Cuidado com as apóstolas, as serafinas, querubinas e matriarcas. Como é que é? Tem igrejas hoje que estão separando apóstolas, matriarcas, serafinas e querubinas. Só está brincando. Eu vou brincar com uma coisa dessas? Não vou entrar em detalhes. Já tem igrejas no Brasil que estão separando mulheres a esses cargos, né? Apóstolas, serafinas, querubinas e matriarcas. René Terranova é um patriarca que decidiu, por revelação, segundo ele, separar a mãe dele como matriarca, a primeira matriarca do Brasil, por considerar o ventre dela mais santo do que o da Virgem Maria. Olha que loucura e olha que arrogância. Mas... mais santo do que da Virgem Maria, papai do céu. Vamos mudar de assunto, que negócio dá vontade de chorar. Diáconos. A palavra grega é diácono. Diáconos. Estes, nos dias de hoje, em geral, são separados para o diaconato local. Também são considerados oficiais da igreja em algumas denominações. Se você não sabe, nos anos 60, 70 e até metade dos anos 80, diáconos na Igreja Assembleia de Deus e no Brasil dirigiam congregação. Quem sabia disso? Quem sabia disso? E isso nos anos 60, 70 e metade dos anos 80. Hoje está errado. Você vê um diácono dirigindo igreja, dirigindo congregação, mas ele não pode? Claro que pode. Desde que tenha chamado, desde que tenha direção e treinamento para fazê-lo. Por que não? Pode, e como pode, meus irmãos. Você tem aquela cultura denominacional que diácono é somente para servir. É para servir. Mas se ele tem chamada de Deus, né, um dom ministerial de pastor, muda o assunto. Deixa eu mostrar a vocês na Bíblia, isso aqui é interessantíssimo, um diácono que foi separado no título, na hierarquia, para servir. Mas lá na frente, ele recebeu o dom, o chamado ministerial, para ser evangelista. Quem você imagina que foi esse personagem da Bíblia? Que foi separado originalmente como diácono para servir em uma igreja a título, hierarquia. Mas lá na frente, a Bíblia nos mostra que ele foi separado, foi chamado ministerialmente para ser evangelista. Alguém imagina quem foi esse personagem? Não tem ideia. Foi o Timóteo? Não. Ô, irmão, meu querido, eu queria já dar ponto, queria já dar um cinquentão para deixar o irmão Kleber sorrindo e dizer: esposa minha, faturei na aula passada e faturo de novo. Agora não deu jeito. Vamos lá. Atos capítulo 6. Versículo... Felipe. Oh, meu abençoado, ganhaste cinquentão. Olha lá. Vamos ver se o Fábio sorri, né? Não, deu o sorriso. Agora deu um sorriso meio forçado. Felipe! Oh, meu Deus! Mas foi suado, né? O Fábio dizer, eu vi o Fábio quando falou Felipe, ele fez igualzinho meu filho quando era criança. Ele fez assim, ó. Meu filho costuma fazer assim, ó. Felipe! Um negócio meio forçado. Atos capítulo 6, versículo 5. Atos 6, 5. Olha que interessantíssimo isso aqui. Atos capítulo 6, são 9h20, 9h40. Nós fazemos então a nossa provinha, tá? 9h40. Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, lembre-se, foram 7.
os diáconos separados para servirem na igreja de Jerusalém. Anotou aqui? Atos capítulo 21. Vamos ver então Filipe aparecendo como evangelista. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, olha só, não, pastor, esse é um outro Filipe, não é o mesmo, presta atenção, ó, o evangelista, que era um dos, do quê? Era um do quê? Um dos Evangelista? Um dos sete. Um dos sete. Eu acabei de falar agora, Atos 6:5. 7 foram os diáconos originais, separados na igreja de Jerusalém. Foram os primeiros. Anotou aí, eles não existiam. Eles passaram a existir em Atos capítulo 6, versículo 5. Então foram 7. E Atos 21, 8 e 9 dá uma confirmação indubitável, não temos dúvida. Vou repetir, no dia seguinte, partindo dali, Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, estando em casa de Filipe, quem? O diácono? Não. Agora evangelista, que era um dos 7. 7 quem? 7 diáconos. Um dos 7 ficamos com ele. E Filipe tinha o quê? 4 filhas donzelas que profetizavam. Anotou aí? Em Atos 6:5, Filipe ele é chamado pela hierarquia, pelo título, para ser diácono. Mas em Atos 21:8, ele é chamado pelo seu dom ministerial, pelo seu chamado. Então, é muito normal hoje, vemos diáconos no título, mas podem até ser pastores e evangelistas no chamado. E isso dá um pouquinho de confusão, porque isso não é valorizado. Hoje leva mais em consideração o ofício, o título, a hierarquia, e não se ensina sobre a importância do dom, do chamado ministerial. Aí dá uma confusão tremenda. Opa! E os ministérios de Efésios 4:11, por isso que eles não são valorizados, né? Vamos lá em Efésios 4:11, esses aqui são ministérios, não são hierarquias, títulos. E, na verdade, não são 5, são 4. Como é que é Efésios 4:11? Isso aqui são chamados ministeriais. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vocês vão ouvir muitos ensinando que são 5 ministérios, mas são 4. Eu vou provar a vocês, independente de usar o texto grego. Vamos usar as conjunções como nos mostra a língua portuguesa. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros. Presta atenção. E outros, quer dizer, já é uma segunda categoria, para profetas. E outros, já é uma outra categoria, para evangelista. E outros, não estão me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? E outros para pastores. Se fosse 5, teria que estar aqui, E outros para pastores, vírgula, e outros para mestres. Mas não está assim. Está pastores e mestres. Então, todo pastor tem que ser um mestre no chamado ministerial. E todo mestre tem que ser um pastor. E aqui não está se referindo ao título hierárquico, pastor. Não. Aqui é o chamado, ao dom ministerial. Nas igrejas hispanas, aqui nos Estados Unidos e no Caribe, não se entende isso, não se estuda desta maneira. E é normal, como aqui na Flórida, na Califórnia, você vai numa igreja, ao invés de ser, por exemplo, ver o presbítero ou o diácono Fábio, um exemplo, tá? Vai encontrar o profeta Fábio. É interessante, e é um negócio que assusta um pouco. Profeta Fábio? Que negócio é esse? Eles têm um profeta como um título,
baseado, aí eles ensinam, baseado em Efésios 4. Não, 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 não. Efésios 4:11 não é ofício, é função, é chamada, é dom ministerial. Kelly. Então, só para entender, então tem muitos que são pastores, mas não tem, às vezes, o dom, o chamado para ser pastores. Exatissimamente. Isso a senhora vê com todas as cores possíveis. Já teve aquela sensação de estar vendo um camarada, sem julgar, por favor, sem discriminar e sem taxar o dedão, tá? Ele tem a ordenação, o título de pastor, mas a senhora acompanhando a vida dele, ele não tem uma gota do chamado pastoral. E aí? Essa é a razão que algumas igrejas hoje sofrem. Tem os títulos, mas não tem o chamado. Por isso é sempre bom ter os dois. Mas até que ponto hoje se ensina, se conscientiza as igrejas a entenderem essas duas ópticas, esses dois focos? Pouco, muito pouco se ensina, porque pouco se ensina sobre esse aspecto da ética ministerial. Fábio. Então, no caso, o chamado de um pastor ele tem que estar dentro das características de 1 Timóteo 3? Yes. Aí o negócio fica estranho. Aí o negócio fica apertado. Se a gente for colocar no crivo da palavra, um bom número de pastores não se encaixam nos critérios de 1 de Timóteo, capítulo 3. É uma pena. Não falamos isso por criticar ou julgar ninguém. É uma coisa bíblica. Você olha é como fosse um filtro. E o filtro está bem claro. O filtro diz isso. Mas o filtro colocado ao lado daquela pessoa não entra, não encaixa, não condiz. E aí cria-se o quê? Controvérsias, contradições. Aí você vai perguntar, por que isso existe? Partindo de um princípio. Pouco se ensina ou quase nada sobre ministérios, sobre dons ministeriais. Não se ensina a diferenciar ofício de função, título de dom, de chamado ministerial. Auxiliares. Não existe uma definição ou termo técnico nos originais em grego do Novo Testamento. Na prática, são os obreiros que executam as mais variadas tarefas em distintas funções, tais como porteiros, introdutores, professores de escola dominical, etc. Eles são considerados auxiliares porque um bom número, das denominações evangélicas nos dias de hoje tem essas pessoas, com suas atividades específicas, como auxiliares. Aí nós vemos aqui a dignidade do ministério evangélico. Vejamos o termo glória mencionado repetidas vezes quanto ao ministério. Vamos lá em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios. Isso aqui é lindo. Se você nunca passou por esse texto, vai passar agora e vai ficar bem impressionado. É um dos poucos textos da Escritura Sagrada que faz questão em repetir uma palavra com muita frequência. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 ao 11. Eu peço que todos encontrem esse texto, que nós vamos fazer a leitura desse texto e observá-lo bem de perto. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, primeira menção da palavra glória, então ela aparece aqui uma vez. Depois, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Vamos ter que contar. Só no versículo 2 a palavra glória aparece quantas vezes? 2 vezes. Versículo 8. E como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí temos a terceira ocorrência da palavra glória. Versículo 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então já temos quantas menções
da palavra glória entre os versos 7 e 9. Só então no verso 7, nós temos o que? Quantas? Temos 2 menções, a terceira menção no versículo 8, a quarta menção no verso 9, preste atenção no 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Já é o que? A quinta menção. E o versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, sexta menção, e muito mais em glória é o que permanece, sétima menção. Não é coincidência, não. Entre os versos 7 e 11, temos o quê? 7 menções. E o 7 na Bíblia é o número da perfeição divina. Oh, que interessante. Então, Deus aqui está nos chamando a atenção para algo. Que o ministério é algo digno. Essa é a razão porque o termo glória aparece 7 vezes entre os versículos 7 e 11. Deus está querendo dizer, o ministério que eu dei para o INSE é digno, tem que se refletir a dignidade lá de cima. Vê que interessante, né? Deus, sabendo que somos falhos, pecadores, imperfeitos, ele decidiu dar o que? Um voto de confiança em nós. Meu Deus, isso é perigoso. Perigoso e grande responsabilidade, porque ele nos enche da sua graça para fazermos aquilo que humanamente não podemos fazer. Sozinhos não conseguimos nada. Mas Deus decidiu apostar em cada um de nós, porque ele já nos enviou o seu Espírito Santo, a sua graça. Eu acredito nesse menino bom, chamado Ince Cunha. Esse aí é o meu menino. Não é porque ele tem a capacidade, é porque eu dou a ele a capacidade. Isso é lindo, gente. É Deus querendo dizer, eu te dou um voto de confiança. Você é fraquinho, de maré, mas eu vou te encher da minha graça. E aí tu vais poder fazer coisa que você até vai duvidar. Lá em Filipenses 2,13, Deus usa Paulo para dizer, é Deus que opera em vós, tanto o seu querer como o seu efetuar. Uau, isso é fantástico. Em outras palavras, eu não faço nada, vocês não fazem nada, nós não fazemos nada no que diz respeito a servir a Deus, se Deus em nós não nos enche da sua graça, que é a capacidade sobrenatural de fazer aquilo que humanamente não podemos fazer. Servir a Deus na nossa força é impossível. Quem pensa e diz, eu sou o cara, está cavando a própria sepultura. Ninguém é o cara, não. O cara está um só. He is the guy. He is the guy. Nós somos o quê? São instrumentos, vasinhos pequenininhos, que todos os dias precisamos acordar e dizer, Senhor, olha para mim. Olha para mim, eu sou isso aqui, mas tu és, up. Eu sou down. Preciso da tua graça. Letra B. O obreiro do Senhor é o maior, ou deveria ser, o instrumento de bênção para a humanidade. Irmãos, não existem igrejas problemáticas. Não existem igrejas estragadas. Que isso, pastor? Agora estou assustado. Existem obreiros problemáticos e obreiros estragados. Porque a igreja de Cristo ela é pura, ela é perfeita, ela é maravilhosa. O que arrebenta não é a igreja em si, são os obreiros. E os obreiros deveriam, mas infelizmente a maioria ou alguns não são, né, instrumento de bênção para a humanidade. Inclusive os anjos. Se você não crê nisso, os anjos olham para mim, para você, e dizem, eu queria ser parecido com o Fábio. Eu queria fazer o que o Fábio faz. Pastor, agora você está, como diz o mineiro, você está zoando comigo. Eu vou zoar com uma coisa séria? Vamos lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, você vai notar. Os anjos olham para mim e para você. Não é com inveja, não. Eles vão dizer, uau, o que a Isabelle Spot tem, eu não tenho. A Isabelle se alegra. O arcanjo Gabriel lá do céu está olhando para a senhora. Isabelle tem um negócio que eu não tenho. Mas a irmã Isabelle vai dizer, mas o anjo é completo, é perfeito, é imortal, é maravilhoso e tal. Mas olha o que diz
Pedro, 1 de Pedro 1,12. E os anjos ficam desse tamanhão nos olhando lá do céu e dizendo, aquele povo bonito, né, que foi salvo por Jesus Cristo, tem coisas que nós nunca vamos ter. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Anote isso aqui é lindo, gente. Quando eu li esse texto há 50 anos, eu chorei igual a criança. Falei, uau, que privilégio que Deus nos dá. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Deixa eu entrar com 10 ou 11, aí você vai entender melhor. Olha o que diz o versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, o centro nervoso da questão aqui é aquilo que eu acabei de falar. A graça, a capacidade, o favor imerecido que Deus nos deu. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Preste atenção. Os anjos não precisam da graça de Deus. É o que eu acabei de falar. Graça quer dizer favor imerecido. Traduzindo na prática, é a capacidade sobrenatural que Deus nos dá para servirmos a Ele, para adorarmos a Ele, para amarmos a Ele. Os anjos são perfeitos. Concordam comigo? Sim ou não? Os anjos são perfeitos. Os anjos, com exceção daquele 1/3 que foi seduzido por Lúcifer lá no céu, os anjos são perfeitos, são imaculados, são imortais, não são eternos. Porque eterno é o que nunca foi criado e nunca vai morrer. E o eterno somente Deus. Anotaram? Só Deus que é eterno. Os anjos são apenas imortais porque eles foram um dia criados. Por essa razão, os anjos não precisam ser alvos da graça de Deus. Nós sim. Mas veja que contradição. O anjo lá em cima olha para mim e para você. Uau! Nós não temos o que o Kleber tem. O Kleber recebeu graça dos altos céus para anunciar as boas novas. E Deus vai satisfazer o desejo de um anjo no finalzinho da tribulação, permitindo que só um, em tantos milhões de anjos, descer à terra para pregar o evangelho eterno. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Se você nunca leu isso, está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Deus vai dar um anjo o privilégio de descer à terra no finalzinho da tribulação para pregar o evangelho eterno. Ou seja, sempre os anjos queriam isso. Por isso que eles olham para nós e dizem, uau, esse privilégio o eterno Deus deu para quem? Para os homens, de pregar o evangelho, as boas novas. Perfeito? Vamos parar então por aqui, na próxima aula. Na próxima aula o negócio vai ficar bonito. Próxima aula o negócio vai ficar quente. Anote aí, vai ser o dia 20 de outubro. 20 de outubro, quinta-feira. O negócio vai esquentar. Vamos falar o que não é o ministério evangélico. Vamos falar o que é o ministério. Nossa correta atitude com respeito ao nosso próprio ministério. 3 aspectos da vida de um obreiro, os quais ele não pode se esquecer. Antes que eu me esqueça, já que falei de não se esquecer, já estava me esquecendo. Vamos lá. No finalzinho da apostila, você vai encontrar aqui, bloquinho 1. Estão vendo aqui, bloquinho 1. Ok? No finalzinho. Próxima aula, vamos corrigir todo o bloquinho 1.
que vai envolver a página 1, lá no finalzinho, tá? Se você for lá no finalzinho da apostila, página 1, 2 e 3, porque no finalzinho a numeração muda, porque é a numeração dos exercícios, ok? Então, anote aí. Próxima aula, então, vai ser o seu trabalhinho de casa. Passa tudo e nós vamos corrigir só o bloco 1, tá? Bloco 1. O bloco 2, vamos deixar para uma outra ocasião. Então, esse aqui você não faz. Você vai fazer até aqui, tá bom? Bloco 2, não faça, a menos que você queira fazer por adiantado. Mas na próxima aula vamos corrigir o bloquinho de número 1. Perfeito, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Para a gente já passar para a prova, só a irmã Isabelle e a irmã Jaqueline que vão sair, né, cantando aquele hino. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Já os outros não, vocês não estão livres, não. Cléber não está livre, Wincy não está livre, irmã Kelly não está livre, nem nosso irmão Fábio Lacera, né? Vocês estão ainda, por enquanto, seguradinhos. Vamos agradecer a Deus com uma oração. Se não ficou nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, não vamos agradecer com uma breve oração, já dando finalizada esta aula e já então deixando para as nossas irmãs Isabelle e Jaqueline já ficarem bem à vontade e o restante do grupo fica aí, daqui a pouquinho já estamos lá lançando aí a provinha. Mamão com açúcar. Já comeram mamão com açúcar? Então vou dar o melhor, mamão com mel. Vai deslizar rápido, assim, ó. Não vai ter dificuldade. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado. Coração, obrigado por esta oportunidade que estamos estudando a tua palavra. Um assunto que parece ser um tanto polêmico, mas não é. Ele é necessário ser investigado à luz da tua Sagrada Escritura, porque nós estamos aqui para discutir a tua palavra. Estamos aqui para aprendê-la, absorvê-la, praticá-la e entendê-la para a glorificação do teu nome. Abençoa agora esta provinha que os teus filhos estarão fazendo para demonstrar o seu aprendizado, a sua produtividade, que o teu Espírito possa fazê-los lembrar de tudo quanto puderam estudar. Continua abençoando também as nossas irmãs Jaqueline e Isabelle, que estão também com muito esforço e com muita vontade e garra, estão aqui estudando a tua santa palavra. Obrigado, é a oração que a nós te fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Só lembrando, né? Só lembrando, eu creio que vocês já sabem